Olá, eu me chamo Caroline Nagano, sou médica cardiologista e hoje a gente vai conversar sobre o tema quando e por que procurar um médico cardiologista, tá certo? Bom pessoal, quando qualquer pessoa tem algum sintoma relacionado ao coração, seja ele uma dor no peito, uma falta de ar, um coração acelerado, ninguém tem dúvida em procurar um médico, certo? Mas e quando as pessoas não sentem nada, não tem nenhum sintoma? Será que mesmo assim ainda seria indicado a gente visitar e ter uma avaliação médica? Claro, gente, eu trouxe para vocês 3 exemplos da cardiologia, mas existem muitos outros. O primeiro deles, que a gente pode começar, é passar numa avaliação médica antes de iniciar uma atividade física, né? E aí a gente vai conversar depois mais pra frente em outros vídeos que vocês podem acompanhar sobre o porquê é importante a gente passar por essa avaliação. Um segundo exemplo seria a avaliação cardiológica antes de se realizar qualquer tipo de cirurgia, né? Na verdade, mesmo a pessoa não sentindo nada, o médico cirurgião ele solicita uma consulta com o cardiologista para fazer uma avaliação daquela pessoa, das doenças que ela tem, antes de se iniciar, antes da pessoa ir para aquela cirurgia. E o terceiro exemplo que eu quero chamar a atenção aqui e pela importância é você consultar de uma forma preventiva, certo? Ou seja, uma prevenção, ou tem vezes que as pessoas também chamam de check-up, não tem problema. Mas prevenção, doutora, prevenção do quê? Bom, prevenção de você ter qualquer doença relacionada ao coração, mas principalmente o infarto. Tá? O infarto, vários pacientes têm medo de infartar, vêm pessoas ao lado tendo infarto, e será que essa preocupação dessas pessoas é relevante? Então eu vou te dizer que é sim relevante. Sabem por quê? Porque o infarto junto com o AVC são a principal causa de mortalidade hoje no Brasil e no mundo, né? Quer dizer, não é tão recente isso, já é antigo, mas ele é o nosso número 1. Né? Ele é responsável pela mortalidade mais do que alguns cânceres, mais do que outras doenças. E aí o paciente vai no médico cardiologista e pergunta, será que você consegue adivinhar se a gente vai ter algum infarto ou não? Na verdade, a gente não adivinha quem vai ter infarto ou qualquer outra doença desse tipo, mas a gente consegue identificar as pessoas que têm um risco maior de desenvolver. E com as consultas frequentes, na verdade, a gente consegue identificar a doença aterosclerótica, que é o nome da doença que leva ao infarto, antes do infarto acontecer. Então isso é muito bom, certo? E quais são então essas pessoas que têm um risco mais elevado de ter um infarto, por exemplo? São as doenças que são as pessoas, que têm os chamados fatores de risco cardiovasculares. E esses fatores de riscos nada mais são do que fatores que elevam a chance daquela pessoa ter, então, alguma doença. Então, essas pessoas, quais são os fatores, então? As pessoas que têm, por exemplo, hipertensão arterial, que é a doença da pressão alta. Então, a hipertensão arterial é uma doença, mas também é um fator de risco, certo? O diabetes, então o diabetes por si só por ter a existência dessa doença, eleva o risco daquela pessoa de infartar de 2 a 4 vezes mais. Então é super importante os pacientes diabéticos terem consultas regulares com o cardiologista, né? O cigarro, então o cigarro tem uma relação forte com o infarto também. Todo mundo lembra dele em relação ao pulmão, mas ninguém lembra relacionado ao coração. O colesterol alto, mas acho que esse todos sabem. A história familiar precoce, então pai, mãe e irmãos que já tiveram infarto, né? A idade com o envelhecer. E a obesidade e sedentarismo, que apesar de frequente também está muito relacionado. Então, gente, nesse vídeo a gente conseguiu ver que além de os pacientes procurarem o cardiologista quando tem sintomas, principalmente quando não tem, também é válido, né? Isso, o check-up, na verdade, são para qualquer idade, para todas as pessoas, mas principalmente para aqueles que têm esses fatores de risco, para a gente conseguir identificar antes e evitar de levar a essa doença, a esse ataque cardíaco que na verdade é o principal responsável pela mortalidade hoje de nosso país. Tá certo? Espero poder ter contribuído para trazer algumas informações para vocês e até o próximo vídeo.